eu quero uma parametrização para a circunferência de centro na origem e raio R, que a gente sabe que satisfaz, são os pontos que satisfazem a equação x² mais y² igual a R², tá certo? Então, como é que a gente poderia, então, pensar numa parametrização para esses pontos, né? Faz de conta que é uma circunferência. Imagina pontos passeando aqui, né? Percorrendo, andando aqui ao longo da circunferência. Se eu pego num determinado momento, eu posso descrever a posição do ponto. A forma mais fácil de descrever a posição do ponto é imaginar o x e o y descritos por meio do ângulo θ, esse ângulo central aqui. Tá certo? Então, como é que fica aqui? Aqui o raio é R, a coordenada x é, nesse caso aqui, o x, a gente sabe que, bom, vamos pensar assim, x sobre R é cosseno de θ, né? E o y sobre R é o seno de θ. Então, a parametrização é simplesmente x igual a R cosseno θ e o y é R seno θ. E é claro que se eu substituir o x, essas duas expressões aqui, no lugar do x e do y, eu vou obter o R², né? Tá certo? Vocês têm dúvidas? Então, aqui, eu não estou pensando mais que o parâmetro é um tempo, mas aqui eu usei como parâmetro o ângulo, esse ângulo θ aqui. Tá bom? Então, essa seria... Se eu quiser meia circunferência, o que eu faço? Só a parte de cima aqui, ó. Se eu quiser este pedaço, o que eu faço? O que eu posso fazer para pegar só um pedacinho e uma vez só? Eu escolho θ variando de 0 a π. Tá certo? Aí eu tenho só um arco, um pedaço, uma semicircunferência, né, uma vez só. E se eu quisesse só esse pedacinho aqui, o amarelinho aqui, se eu quisesse só esse pedaço de circunferência, eu escolheria o θ de menos π sobre 2 até 0, ou... Aí depende, aí fica a gosto de vocês, vocês podem escolher. Mas aí, restringindo o domínio, né, onde que o parâmetro varia, você tem pedaços, em vez da circunferência toda. Se você quer uma volta completa, mais uma volta só, você faz θ variar de 0 a 2π, uma vez só, né? Se você quiser duas voltas, você vai de 0 a 4π, poderia ser uma escolha, tá certo? Então, para fazer parametrização de circunferência, essa é uma parametrização de circunferência. E aí eu queria fazer uma outra parametrização, que é importante também conhecer, que é essa aqui, ó. Eu tenho gama de t dada por seno t cosseno t. E eu quero saber qual é a curva que está sendo descrita por essa parametrização. Vamos fazer t variando em r. Que curva será essa? Se vocês olharem
se tem uma relação entre essas duas coordenadas? Tem uma relação entre essas duas coordenadas? Qual que é? A gente sabe que seno de t ao quadrado mais cosseno de t ao quadrado é 1. Ou seja, no caso aqui, se isso aqui é x, né? Esse aqui é y, eu tenho x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Né? Então, os pontos desta curva estão contidos na circunferência de centro na origem raio 1. Faz de conta que é uma circunferência, certo? Aqui está o x, aqui está o y. Então, vamos lá. Eu já descobri que os pontos, esses pontos aqui, satisfazem a esta equação, então são pontos aqui que estão aqui. Quando o t é zero, qual que é o ponto? Onde está o ponto? Quando t é zero, aqui o seno de t dá 0, cosseno de t dá 1, e o ponto que eu vou ter é isso aqui, ó, esse ponto P aqui. Isso aqui eu obtenho fazendo t igual a 0. E quando eu aumentar o t, eu vou aumentando o t até chegar em π sobre 2. Quando o t for π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. O ponto 1, 0, tá aqui. Tá? Esse aqui é o ponto 1, 0, que eu obtive fazendo t igual a π sobre 2. E se vocês quiserem continuar a brincadeira, quando o t for π, aqui dá 0, aqui dá menos 1. Então, esse 0 menos 1 é o ponto que eu obtenho para t igual a π sobre... Desculpa, só t igual a π. E assim por diante. Tá? Então, esta daqui é uma parametrização de circunferência, só que esta parametrização, diferentemente daquela, ela anda no sentido horário e começa, né, para t igual a 0, ela está aqui em cima. E vai no sentido horário. Essa parametrização aqui, né, ela anda no sentido anti-horário, começando de um ponto A aqui, que é o... bom, aqui era a circunferência de raio R, né? R0. Né? Ela começa daqui e vai para lá. Essa vai no sentido anti-horário. E essa daqui, se você começa com seno e depois cosseno, ela vai no sentido horário. Tá bom? Então, são pequenos detalhes, né, que podem fazer alguma diferença quando for resolver problemas. Se você quer percorrer num sentido ou no outro, para a circunferência, pode ser assim. Quando você troca, cosseno e seno, você roda no outro sentido. Vamos fazer o exemplo 6, que é uma função gama de t dada por e a menos t cosseno t, e a menos t seno t. E eu vou pegar t positivo. Se vocês quiserem, dá para escrever e a menos t vezes cosseno t seno t, né? Se a gente não tivesse esse termo aqui, esse fator aqui, eu teria uma circunferência, né? Vou fazer aqui bem de levinho, uma circunferência de raio 1, né? Se eu não tivesse isso, seria só uma circunferência de raio 1 andando no sentido anti-horário. Com esse fator aqui, eu estou multiplicando essas coordenadas. Então, aqui são as coordenadas cosseno t, seno t. Né? Eu estou multiplicando por um número que é sempre positivo, mas, como t eu estou pegando t positivo, o e a menos t fica menor do que 1. Tudo bem? Então, eu estou multiplicando aqui por um número menor do que 1. Então, esse ponto que sem isso estaria aqui,
a distância 1, multiplicando aqui ele diminui. Então, começa para t igual a 0, tá aqui. Começa na circunferência, mas à medida que o t aumenta, ele vem diminuindo e passando, vai diminuindo. E aí, bom, conforme o t cresce, isso vai tendendo a 0, né? Vai diminuindo, diminuindo, e esse aqui vai fazer rodar. E aí dá a ideia, essa ideia aqui, que aqui vai tender a 0, né? Tá bom? Você está pegando o ponto e aproximando cada vez mais da origem e, ao mesmo tempo, girando. Vamos pegar t variando em r. Qual que é a imagem dessa curva? A gente sabe que o y é x ao quadrado, o que facilita. Porque daqui eu tiro a informação que a imagem de gama está contida no gráfico dessa função. Tá? A imagem de gama está contida no gráfico de y igual a x quadrado. Isso por quê? Porque todos os pontos desta forma satisfazem essa equação. Então, todo mundo que está aqui, está aqui. Mas isso é uma parábola. Então, bom, vamos lá. Fica certo eu dizer que a imagem de gama é a parábola? Será que todos os pontos da parábola são dessa forma? O ponto 2, 4 está na parábola, certo? Está aqui? Não, né, gente? Porque cosseno não pode ser 2. Cosseno de t é um número entre menos 1 e 1. Então, cosseno de t está sempre entre menos 1 e 1. Então, o x, né? O x daqui, a coordenada x, está entre menos 1 e 1. Bom, como é que é isso, então? Vamos fazer alguns pontos. Quando t é 0, aqui vai ficar 1 e 1. Então, está o ponto 1, 1 aqui. Isso aqui é quando t é 0. Tá? E depois, conforme o t aumenta, o cosseno vai diminuir, né? O cosseno vai diminuir. Quando o t for π sobre 2, eu vou estar aqui, ó. Vou estar na origem. Aí, quando o t aumentar até π, eu vou subir aqui e vou parar em menos 1, 1, quando o t for π. Então, ó, por enquanto, eu vim daqui para cá, passou pela origem e foi até ali. E agora? Agora, conforme, se o t passar de π, quando o t for maior que π, ele aumenta um pouquinho, o cosseno aqui vai aumentar, né? E aí, bom, ele era menos 1, vai aumentar, e significa, em módulo, ele diminui, né? Ele vem vindo aqui e vai subir de novo, e depois ele vai descer. Então, qual é a trajetória da curva? Ele vai ficar fazendo, indo e vindo aqui, né? Ele vai, depois vem, depois vai, depois vem, né? Passa para cá. Aqui é para t igual a π, 3π sobre 2, ele passa pela origem de novo. Quando ele chegar em t igual a 2π, ele está aqui outra vez, e aí ele volta. E depois ele vem e volta. Então, ele não preenche toda a parábola, é só um arco de parábola, e ele vai ficar oscilando. Eu vou ter gama de t igual a cosseno quadrado de t, vírgula, seno quadrado de t.
também com t variando em r. Qual será a trajetória dos pontos que andam sobre essa curva? Se eu fizer x mais y, vai dar 1. Os pontos da curva obedecem a esta relação aqui, x mais y é 1, ou seja, o y é igual a 1 menos x, que foi o que o colega de vocês falou. Então, isso aqui é uma equação de reta. Esta reta aqui, né? Esta reta aqui, né? Y igual a 1 menos x. Tá. Aí é assim. Como os pontos da curva satisfazem a equação da reta, então eu sei que a curva, o traçado da curva, está contido no gráfico de y igual a 1 menos x. Tá certo? A imagem de gama está contida no gráfico de y igual a 1 menos x. Agora, preenche tudo? Não, né? Por que que não? Porque esse x aqui é sempre positivo, menor que 1. E este y aqui é positivo, menor que 1. Então, qual é o pedaço da reta que tem x e y positivos menores do que 1? Então, a curva mesmo, ela está aqui, ó. Então, quando t é zero, onde que está o ponto? Quando t é zero, o cosseno dá 1, o seno dá 0. Então, quando t é zero, ele está aqui, no 1, 0, que é o gama de 0. Quando é que ele está aqui? Esse aqui é gama de π sobre 2, né? Por exemplo. Tá? Então, o 0, 1 é gama de π sobre 2. Que mais? Bom, ele vai ficar indo e vindo, né? De novo. Conforme o t aumenta, ele sobe, chega lá e volta, né? Então, esse ponto é gama de 0, também é gama de π, é gama de 2π, é gama de 3π, etc. E esse daqui, então, vamos fazer aqui. Isso aqui é, vou pôr aqui, ó, gama de π, que também é gama de 2π, e etc, né? E esse aqui é gama de 3π sobre 2, né? Porque aí o cosseno fica 0, e o seno dá menos 1, ao quadrado fica 1, então está aqui também. E assim por diante, é gama de 5π sobre 2, e etc. Tá? Então, eu quero a curva dada por cosseno aqui, né? É isso que você quer? Cosseno e cosseno ao quadrado aqui? Isso. Então, aqui a gente vê que o y varia de menos 1 a 1 e que o x é o quadrado de y. Não, é isso, né? X é igual a y ao quadrado e o x e o y varia de menos 1 até 1. Tá? É importante a gente ter uma coisa que eu esqueci de falar, né? Quando a gente olha para isso aqui é uma figura estática, né? Ela traz um monte de informações, mas é uma descrição estática. Essa descrição, ela está descrevendo o movimento. Então, você está vendo mais coisas do que aqui, né? Você está vendo qual é o sentido de percurso, onde é que estão os pontos em vários instantes, né? Tá bom? Bom, mas aqui, vocês sabem o gráfico dessa equação, né? Isso aqui
É como se eu trocasse o x com o y, né? Mas aqui o x é o y ao quadrado. Então, é uma parábola que passa aqui pela origem, o vértice está aqui na origem, mas ela vai fazer assim, né? Tá? E a imagem da curva não é a parábola toda, mas é qual pedaço? A imagem da curva, bom, vamos tentar alguns pontos. Quando o t é 0, dá um 1, tá aqui, gama de 0. Esse seria o gama de, quando o cosseno é 0, fica 0, 0 aqui, quando o ângulo é π sobre 2, por exemplo. Depois, quando o ângulo aumenta para π, quando t aumenta, quando t é igual a π, aqui fica menos 1 e aqui fica 1. Então, x igual a menos 1, y igual a 1, aqui é o gama de π. E assim por diante. Então, ele vai fazer assim. E, quando o t aumentar mais, ele começa a voltar, né? Então, ele vem e depois volta. Vem até ali, vai e começa de novo.